Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos estudando o livro Uma Vida com Propósitos e hoje é o 10º dia dos 40 dias de palavra e oração. E o tema de hoje, a essência da adoração. E a palavra está em Romanos, capítulo 6 e verso 13. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Eita, palavra poderosa! Oh, glória! A essência da adoração é a rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada no contexto negativo, criminoso, capturados se rendem às autoridades, enfim. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar sobre as vitórias, sucessos, triunfos, conquistas, a falar da complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, Paulo nos exorta a render nossa vida completamente a Deus em adoração. Olha o que diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo são a mesma: oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato da rendição pessoal é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o meu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não a forma de você chamar esse ato. Deus quer a sua vida, toda ela. 95% não é suficiente. Existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus: o medo, o orgulho e a falta de compreensão. Por isso, não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e compreendemos erroneamente o significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora o medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Como você pode saber se Deus te ama? Ele dá vários indícios. Ele diz que o ama. Você nunca sai de sua vista. Ele se preocupa com cada detalhe de sua vida. Ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Ele tem bons planos para a sua vida. Ele perdoa você. Ele é carinhosamente paciente com você. E muito, hein? Deus o ama infinitamente. Quantos creem nisso? Ele ama você infinitamente. Mais do que o que você possa imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você, Jesus.
Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se com os braços estendidos na cruz, dizendo, eis o tanto que eu te amo, prefiro morrer a viver sem você, Deus não é um cruel feitor de escravos ou um valentão que usa a força bruta para forçá-lo a se submeter. Ele não tenta violar a nossa vontade, mas nos atrai delicadamente para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e rende-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, um patrão, mas não é um patrão, mas um irmão. Não é um ditador, mas Ele é um amigo. Admita sua limitação. Uma segunda barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Não queremos admitir que somos criaturas e não estamos no controle de alguma coisa. Esta é a mais antiga das tentações. Serei como Deus. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse na nossa vida. A luta é uma luta nessa vida, porque as pessoas não concebem entregar a sua vida a Deus. Como Jó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. O autor A.W. Tozer, ele disse, o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Tremendo. Nós ainda tentamos comandar e meter o dedinho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não é assim? Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. E quando tentamos ser Deus, acabamos mais parecido com Satanás, o qual quis a mesma coisa. Essa é que é a verdade. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando diante de nossas limitações reagimos com irritação, raiva ou ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece, não é assim? Então, quando percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, ciúme e autopiedade ou autocomiseração, eu acrescento aqui. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça, não é isso. Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama as pessoas que se entregam a Ele para trabalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que Ele concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar sua personalidade de forma singular. De uma vez, Ele quer que você se renda e se aprimore. C.S. Lewis observou, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. Quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Você diz sim, Senhor, a tudo o que lhe pede. E dizer não, Senhor, seria uma contradição. Você não pode chamar a Jesus de Senhor quando se recusa a obedecê-lo. Após uma noite de fracasso na pescaria, Pedro foi um exemplo de rendição quando Jesus mandou tentar novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. Mas, porque tu estás dizendo, vou lançar as redes. Pessoas que se entregam a Cristo obedecem à palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido algum.
Outro aspecto da rendição é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde é que isso o levaria. Ana esperou o momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Muitos esperaram um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Cada uma dessas pessoas se renderam completamente a Deus. Você sabe que se rendeu a Deus quando você dependeu dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua propagação diária e controlar a situação. Você larga a mão e deixa Deus trabalhar. Você não tem de estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de defender-se. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. Muitas pessoas, o mais difícil de entregar a Deus é, de fato, o seu dinheiro. Elas pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque ela compete com Deus para ser o principal alvo dos cuidados da sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O mais importante exemplo de autorrendição é Jesus. A noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus não orou a Deus: se você puder retirar esta dor, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus pode fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afaste-o, por favor. Porém, se ao contrário, cumpre o teu propósito. Esse também é o meu desejo. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém, por favor, não afastes. Esse é um nível de maturidade. Não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que suou sangue. Render-se é um trabalho árduo. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção é uma rendição. A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando se rende na sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de disputar com Deus, concordando com Ele. Você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em seguida, você se sente livre. Ofereça-se aos caminhos de Deus e a liberdade jamais o abandonará. Seus ensinos o libertam para viver abertamente em sua liberdade. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida e tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Quando José se aproximou da maior batalha da sua vida, ele deparou com Deus, prostrou-se em adoração perante Ele e rendeu-lhe os seus planos. Tal rendição levou a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é um paradoxo. Pela rendição veio a vitória. Render-se não é aquilo que te enfraquece, mas te fortalece. Entregar-se a Deus, você não tem de temer ou render-se a mais ninguém. William Burton, fundador do Exército de Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a Ele. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela claramente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nada
é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Porquanto entreguem-se inteiramente a Deus. A melhor forma de viver, todo mundo o tempo todo se rende a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativas dos outros, ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, luxúria, ego. Você foi feito para adorar a Deus e se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, ídolos, para as quais entregará sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não é livre das consequências dessa escolha. Stanley Jones disse: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Que frase poderosa. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. Na versão King James, denomina a rendição a Deus exatamente assim: vosso culto racional. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um tolo impulso emocional, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar em sua vida. Foi por isso que Paulo disse: por isso temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim para Deus. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo às bênçãos de Deus em sua vida não são os outros, mas você mesmo, sua teimosia, seu orgulho, sua obstinação e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver enfocado nos seus planos pessoais. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, Ele começará por aqui. Então entregue tudo a Deus. Os arrependimentos do passado, os problemas do presente, as ambições do futuro, os seus medos, sonhos, fraquezas, costumes, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo na direção da sua vida e tire as mãos do volante. Não tenha medo. Nada sob o seu controle poderá ficar descontrolado. Controlado por Cristo, você pode dar conta de qualquer coisa. Você será como Paulo. Eu estou pronto para dar tudo e a altura de qualquer desafio através dele, que infunde uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada de Damasco, após ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção capturada de formas menos dramáticas. Não obstante, render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: morro todos os dias. Há um momento da rendição e há uma prática da rendição que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então você provavelmente terá de renovar a rendição da sua vida 50 vezes por dia. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão das suas vontades, elas precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Deixe-me dar-lhe um aviso. Uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa, algumas vezes, será inconveniente, antipático, custoso ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Billy Graham, fundador da Campus Crusade for Cristo, cruzada estudantil e profissional para Cristo. Por meio da equipe da cruzada ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais do filme de Jesus, visto por mais de 4 bilhões de pessoas, mais de 150 milhões de pessoas vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto sua vida? E ele respondeu: quando jovem, eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente o rendi, o redigi, o assinei, meu nome embaixo. Ele dizia: desse dia em diante sou um escravo de Jesus Cristo. Uau!
Amados, Ele redigiu e assinou esse contrato. Você já assinou um contrato com esse Deus? Ou você ainda está debatendo e lutando com Deus a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que Ele quiser? Este é o momento que você se rende à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Ou você resolve viver por conta própria. Hoje é o 10º dia pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Um versículo para memorizar, Romanos 6,13. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de que façam o que é direito. Uma pergunta para meditar. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Tremendo. Espero que você reflita no poder dessa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, o que dizer diante dessa palavra é um grande desafio. Orar, Senhor, rendendo a Ti a nossa própria vontade, os nossos desejos, o anseio da nossa alma. Essa é a essência da adoração, Pai. Nada faz sentido se nós não nos rendermos diante dos Teus pés e dizermos que só Tu és Deus. Nós não queremos ser o nosso próprio Deus, não queremos, ó Pai, acreditar que sabemos de tudo, que sabemos o nosso passo diário, mas entregar a Ti a nossa caminhada, a nossa jornada, tendo nós a capacidade de planejar, mas confiando que do Senhor sempre vem a palavra certa. Sabemos que Tu nos ama e resistir só iria nos causar muita dor e sofrimento. Nós sabemos que o Senhor tem bons planos para a nossa vida, o Senhor nos perdoa, o Senhor é muito paciente para conosco. Imaginamos que o Teu Filho morreu em nosso benefício quando éramos pecadores. Ainda mais hoje, Senhor, de sabermos, ó Pai, que somos Teus amigos, que o Senhor traga liberdade, que ao Te servir, Senhor, e ao declararmos que somos Teus escravos, escravos da justiça, como o Teu servo Paulo declarou, que venhamos a fazer isso admitindo todas as nossas limitações. Ó Senhor, são muitas limitações, ó Pai, diante de tantas reações que nós temos e diante de tantos desafios que nós temos na vida. Mas queremos, de forma pacífica, diante de Ti, admitir que não é o suficiente nosso intelecto. E queremos entregar, de fato, a nossa vida e todas as áreas dela ao controle do Teu Espírito. Nós queremos ser o mais autênticos contigo possível, Senhor. Não deixa que nós venhamos a usar máscaras da nossa personalidade, que muitas vezes utilizamos para pessoas alheias. Mas não deixa que a gente faça isso contigo, ó Pai, que agora seja um momento de dizer sim, Senhor. De dizer sim. Nós queremos nos render a Ti. E quando o Senhor disser não para nós, tá tudo bem, Senhor. Nós não vamos morrer diante de um fracasso. Que se cumpra em nós a Tua vontade e o Teu querer. Certamente, a Tua vontade é melhor do que a nossa. Se não for para viver para Ti, então não prestamos para viver, Senhor. Porque o nosso maior tesouro é a Tua essência em nós. Portanto, Pai, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, porque há uma bênção nessa rendição. Tu sabes o que é melhor para nós. Tu sabes a melhor forma de nós vivermos. E que o Senhor nos abençoe com essa rendição. O presente e o futuro. Nossos medos, sonhos, tudo entregamos nas Tuas mãos. Que o Senhor faça uma história brilhante para cada um de nós. Confiando nisso, nós já Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.